profeta Oséias, capítulo 4. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamento e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes, aos quais acusa. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele têm desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo, não se faça culpado Judá, nem venhais a Gilgal, e nem subais a Bet-Aven, nem jureis, dizendo, vive o Senhor. Como vaca rebelde, se rebelou Israel. Será que o Senhor o apacenta como a um cordeiro em vasta campina? Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Seus príncipes
amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolve nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Irmãos, eu quero destacar aqui o versículo de número 1, primeiro versículo. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. 3 coisas que faltam na terra. É sobre isto que o texto aqui está nos falando. 3 coisas que faltam na terra. Nos dias do profeta Oséias, Deus disse que tinha uma contenda com os moradores da terra. E ele denunciou, naqueles dias, a corrupção e a ignorância espiritual do seu próprio povo. É interessante observar que o Senhor Deus está, através do profeta, acusando o seu próprio povo, o povo de Israel, naqueles dias, de corrupção, de imoralidade, de falta de conhecimento espiritual. Foi assim nos dias dos profetas, foi assim nos dias do Senhor Jesus aqui na terra, e é assim também em nossos dias. E nós, na qualidade de filhos e servos de Deus, igreja, corpo vivo de Cristo na terra, nós precisamos refletir sobre essas verdades. Porque Deus tem uma contenda também com este país no qual nós vivemos. Da mesma maneira que foi lá, hoje o Senhor também está denunciando a corrupção e a ignorância espiritual, não só da nação, mas do próprio povo de Deus nesta terra, neste país. E graças a Deus que nós fazemos parte deste povo de Deus. Mas, como crentes em Jesus, cada um de nós, membro do corpo de Cristo, cada um precisa avaliar bem a sua própria vida, a sua vida espiritual, porque o Senhor, embora Ele tenha uma contenda com os moradores deste país, embora Ele esteja denunciando a corrupção, a imoralidade e a falta de conhecimento espiritual, Ele tem um povo a quem Ele ama neste país. Deus tem um povo que é amado pelo Senhor. Quando nós olhamos para a situação das denominações evangélicas neste país, nós ficamos tristes, porque essas denominações, elas aparecem publicamente como igrejas de Cristo. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de afirmar que a igreja brasileira, nos dias em que vivemos, ela é uma vergonha. Ela é uma vergonha. Ela não está dando testemunho publicamente de Cristo, daquele que morreu na cruz
para perdoar os nossos pecados, aquele que veio a este mundo para trazer vida e vida em abundância para aqueles que creem nele. Existe esse problema. E nós, cada um sabe da sua vida, aqui não estamos para julgar quem quer que seja, mas cada um, como membro do corpo de Cristo, avaliar, olhar para dentro de si e se colocar diante do Senhor, o dono da igreja. A igreja somos nós. E buscarmos neles o entendimento espiritual de que precisamos. E que cada um possa se levantar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu faço parte da tua obra neste mundo, da tua igreja, do corpo vivo de Cristo, e não abro mão disto. Se há algo na minha vida que está desagradando ao Senhor, que o Senhor me perdoe, me limpe, me purifique, me cubra com o sangue de Jesus, porque eu quero viver de maneira ordenada. Eu quero viver um estilo de vida que agrade ao Senhor acima de tudo. Então, nós precisamos rever essa situação, olhar com carinho esse quadro no qual a igreja está inserida neste país. Lembrando-se sempre de que o Senhor tem também hoje uma contenda com esse país, com os moradores deste país. Deus não está satisfeito com o estilo de vida das pessoas neste país. E nós vivemos no meio deste povo, desta nação. Mas nós precisamos carregar em nossos corações essa certeza de que nós somos remidos do Senhor, lavados pelo sangue de Jesus, e que é com este povo remido, lavado com o sangue de Jesus, que Ele vai manifestando cada dia a glória dEle e preparando a sua igreja para a volta dEle a este mundo. A primeira coisa que falta a esta terra é o amor. Está aí no versículo 1 do capítulo 4 de Oséias. É o amor. Não há amor na terra. Não há amor. E a palavra de Deus nos mostra isso. Que amor é este? Que tipo de amor é este que está faltando na terra? É o amor de Deus. É o amor de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor de Deus é derramado em nossos corações. É deste amor que nós estamos falando aqui, que Deus está falando aqui, que estava faltando lá, nos dias do profeta Oséias. É esse amor aqui que estava faltando nos dias do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é tão sério que Jesus, olhando certa vez para os seus perseguidores, os religiosos que perseguiam Jesus, Jesus olhou para eles e disse: bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eles estavam perseguindo Jesus, se diziam religiosos, guardadores da lei, mas perseguiam Jesus. Eles odiavam o Senhor Jesus, porque Jesus veio a este mundo como o Messias prometido para salvá-los. E Jesus começou a fazer o seu ministério e não levou muito tempo para que eles começassem a perseguir Jesus.
Eles não aceitavam que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Aí Jesus olhou para eles, porque Jesus conhece o nosso interior, o nosso coração, e disse: não há amor de Deus dentro de vocês. Porque se vocês tivessem dentro de vocês o amor de Deus, vocês não estariam agindo dessa maneira. Então, irmãos, uma das maneiras de nós sabermos que temos o amor, que o amor habita dentro de nós, é termos a certeza de que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Quando Jesus veio, ele trouxe o Evangelho. Ele não trouxe religião, um sistema. Jesus não criou um sistema religioso. Ele trouxe o Evangelho. Evangelho é uma pessoa, é o próprio Senhor Jesus Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Jesus quer que nós preguemos o Evangelho, porque o Evangelho traz fé para dentro dos corações. Traz fé. A palavra de Deus entra, o Espírito Santo gera fé dentro dos corações e habita dentro daquele que crê, que recebe Jesus, e aí está o amor. Esta é a maior prova de que nós temos o amor de Deus dentro dos nossos corações. É a presença do Espírito Santo. E isso é sério, isso não é brincadeira não. Porque quem não tem o Espírito Santo ainda habitando dentro do seu coração, ainda pode ser um bom religioso, uma boa religiosa, mas ainda não tem a vida de Jesus dentro de si, e, portanto, não tem o amor. Porque Deus é amor. Vejam o que nos diz a palavra de Deus na primeira carta de João. Eu peço aos irmãos que leiam comigo, que leiam. Eu vou ler para os irmãos na primeira carta de João, capítulo 4. Primeira carta, não é o Evangelho não, é a carta de João, já lá perto do Apocalipse. Capítulo 4, versículo 7. Texto mais claro do que este para explicar sobre o amor, eu não estou lembrado agora para mostrar aos irmãos. 1 de João 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Veja aqui, irmãos, o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto, conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor,
para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Deus é amor. Que o Espírito Santo console o meu e o seu coração aqui nesta noite, com esta palavra. E que nós possamos guardá-la em nossos corações. Porque aqui está a maior lição que a igreja pode receber nesta terra, de que o que é o amor? O amor é isso aqui, é Deus. Deus é amor. Amor não é um sentimento simplesmente humano, natural. Ah, eu te amo. Não, o amor é uma pessoa. O amor é Deus. Jesus é amor. E Jesus disse que, durante o seu ministério, ele disse aos seus discípulos que eles, os discípulos, seriam conhecidos de todos se eles amassem uns aos outros. Então, esta é a primeira coisa que falta na terra, é este amor de Deus aqui. Olha para o nosso país, 200 e tantos milhões de habitantes. Olha para Colatina, por exemplo, a terra onde nós estamos e moramos. Tem cerca de 120 mil habitantes aqui, não sei se já passou. E olha comigo para as denominações evangélicas dentro desta cidade. Quantos membros, somando todos os membros de todas as denominações, quantos membros que se dizem evangélicos nós temos aqui? Eu não sei porque não fiz um levantamento ainda sobre isso, mas Colatina tem cerca de 120 mil habitantes. Olha, milhares e milhares de pessoas estão aqui dentro dessa cidade sem conhecer o amor, sem conhecer Deus, sem ter o amor de Deus habitando dentro de seus corações, porque o Espírito Santo não habita dentro delas. Porque é aquele que recebe o Espírito Santo, que o Espírito de Deus passa a habitar dentro dela, o amor é derramado em seu coração e ela se manifesta. Por que nós estamos aqui? Porque nós recebemos a palavra de Deus, porque nós cremos. Nós não estamos aqui por acaso, simplesmente para frequentar esse templo aqui. Nós estamos aqui por causa do amor, do verdadeiro amor, que é o amor de Deus em nossos corações, que foi nos outorgado, foi nos concedido pelo Espírito Santo de Deus. E eu encorajo você a pensar dentro de você sobre a pessoa do Espírito Santo. Ele está dentro ou ele está fora de você? É preciso pensar sobre isso. Eu não posso pregar nenhuma vez sem falar isso às pessoas. O Espírito, você conhece o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo é o seu amigo verdadeiro, aquele que habita, que mora com você, que está dentro de você, que trouxe o amor de Deus para dentro de você, que trouxe a verdadeira vida, que é a vida de Jesus para dentro de mim, para dentro de você. Nós vamos sair daqui pensando nisso, não é? E cada um pode, já aí onde está, dar glória a Deus por isso, se alegrar, porque o Espírito Santo está aí. Se não estivesse, você não seria chamado filha de Deus ou filho de Deus. Você não faria
não faria parte do corpo de Cristo nesta terra. A segunda coisa que falta neste mundo, nesta terra, é a verdade. Está aí no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 4 de Oséias. A verdade. Falta amor, o amor de Deus nos corações, e falta a verdade. A verdade também precisa ser recebida em nossos corações. A verdade é algo que precisa ser adquirido, que precisa ser recebido dentro de cada um de nós. E a verdade também é uma pessoa. A Bíblia diz que a verdade é uma pessoa. Não é uma ideia humana, não é uma afirmação que cada um pode fazer, não. Eu conheço a verdade. A verdade é uma pessoa. E cada um de nós precisa receber essa verdade dentro do seu coração. Moisés, no capítulo 32 de Deuteronômio, ele disse ao povo de Israel: Deus é a verdade, e nele não há injustiça. Deus é a verdade. Quem é a verdade? Deus. Jesus também disse: eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a verdade. Quem é que pode dizer isso? Eu não posso dizer eu sou a verdade. Você também não pode. Mas Jesus pode. Porque Ele é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Jesus, na oração sacerdotal de João capítulo 17, Jesus diz: Pai, orando pelos discípulos, Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Por isso, irmãos, que nós precisamos amar a palavra. A palavra de Deus, ela é a verdade. Nela não há engano, nela não há mentira. Não duvide disso, não feche a porta do seu coração ao ouvir a palavra de Deus. Porque quando você não crê na palavra de Deus, não quer receber a palavra, você está rejeitando Deus na sua vida. Você está rejeitando o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que é a verdade, que é a vida e que veio a este mundo para dar a vida dele por nós pecadores. Santifica-os na verdade, Senhor. A tua palavra é a verdade. Nós precisamos nos apegar mais à Bíblia, à palavra de Deus, irmãos. Porque nela não há mentira, não. Ela é a verdade. E ela fala a respeito do próprio Senhor da vida, o Senhor Jesus, daquele que escreveu, que o Espírito Santo escreveu a palavra para ser lida, recebida e crida nos corações. E é por isso que muitas pessoas estão do lado de fora do reino de Deus. É por isso que muitas pessoas não querem Jesus, falam mal de Jesus, tratam a palavra de Deus com descaso, com falta de respeito, falta de reverência. Olha o que estão fazendo por aí neste país. Por isso que eu disse no início, que Deus tem uma contenda contra este povo, o povo desta terra. E ao mesmo tempo Ele está exortando a nós, como filhos e servos de Deus, como igreja de Cristo, porque não tem como nós sairmos do meio deste povo rebelde, desobediente, idólatra. Não tem como sair. Jesus disse que nós temos que ficar no meio desse povo aí. Mas nós precisamos tomar cuidado para não nos corrompermos como eles. Para não sermos ignorantes espirituais como milhares de pessoas são. Então, como igreja de Cristo, em Colatina, no Brasil e no mundo, nós precisamos ver
a posição privilegiada, abençoadora de Deus na vida da igreja dele. Que privilégio, irmãos, que bênçãos. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, ele diz que a igreja de Deus, ela é a coluna e baluarte da verdade. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. É isso que a igreja tem que mostrar que é aqui dentro de Colassina, que ela é a verdade. Não pode haver mentira no seio da igreja. Não pode haver traição, falsidade no seio da igreja. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. As pessoas precisam olhar para a igreja e ver a verdade, ver Jesus, ver Deus na vida da igreja, na vida do seu povo. É isso que torna a igreja vencedora, sem muito alarde. Basta viver praticando no dia a dia a palavra de Deus, mostrando às pessoas quem é Jesus e quem somos nós nas mãos de Jesus. A igreja, que somos nós, a igreja é a verdade. Então, porque há tanta mentira, porque há tanta falsidade. Uma das coisas mais tristes que eu tenho observado no nosso meio evangélico, e eu já cheguei a falar isso, porque colegas meus também falam isso, é que existem pessoas no nosso meio evangélico que não são pessoas confiáveis. Que tristeza! Eu fico triste com isso. Pessoas no nosso meio que se dizem evangélicos e não são pessoas confiáveis. Se não são pessoas confiáveis, são mentirosas, são falsas. E dentro da igreja não há espaço para esse tipo de situação. Porque a igreja, ela é baluarte, coluna e baluarte da verdade. A igreja não pode mentir. Ela tem que ser de uma palavra. E a palavra dela é a palavra que o Senhor coloca dentro dela. As pessoas precisam olhar para... Porque o mundo está cheio de mentirosos. A mentira está reinando. Transformaram a verdade em mentira no nosso país. É ou não é? Transformaram a verdade em mentira. E como é que fica a igreja diante do mundo? Qual a resposta? Qual a palavra? Que palavra a igreja tem para uma acusação dessa? Não é? Chamar muitas vezes um cristão de mentiroso, de uma pessoa não confiável. Então, irmãos, vamos parar um pouquinho aqui, ó, pensa comigo. Vamos refletir sobre essa situação. Vamos agradecer ao Senhor pelo privilégio, pela bênção de sermos chamados filhos de Deus. Se somos filhos de Deus é porque nós temos o amor em nós, ou seja, nós temos o amor de Deus, o próprio Jesus, na pessoa do Espírito Santo, habitando em nossos corações. Então a primeira coisa que falta na terra é o amor, é Deus, é Jesus, é a ausência de Deus na vida das pessoas. A segunda coisa que falta é a verdade. E nós somos da verdade. Eu não abro mão disso, irmãos. Eu sou da verdade e prego a verdade e não aceito mentira no seio da igreja. Porque a mentira, Jesus disse que quem é o mentiroso? Quem é o pai da mentira? Jesus disse que o pai da mentira é Satanás e quem mente é filho do diabo. Nós não podemos tolerar isso. Nós somos da verdade. Não podemos deixar de falar a verdade. E quando falarem mentira sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, que cada um de nós
Saiba como se posicionar, não para ficar brincando nem discutindo com quem quer que seja, mas mostrarmos que a verdade está em nós. E se tiver dúvida, leia e explique, porque esta é a verdade. E por último, a terceira coisa que falta na terra é conhecimento de Deus. Falta conhecimento de Deus. Aqui no livro do profeta Oséias, os irmãos confiram comigo aí, confiram comigo, Oséias 4, ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda, o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela, na terra, não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, é mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, nem repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso, tropeçarás de dia e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. É sério, hein, irmãos? Deus está dizendo aqui, disse lá, disse nos dias de Jesus, está dizendo hoje, o meu povo está sendo destruído. Por quê, Senhor? Porque lhe falta o conhecimento. Conhecimento de quem? De Deus. Conhecimento a respeito de Deus, das coisas de Deus. Por rejeição, por desobedecer a palavra de Deus. Deus disse, o meu povo está sendo destruído, porque não me conhece. E sabe quem foi que Deus culpou pelo povo dele estar nesse estado? Deus culpou os líderes espirituais. Deus culpou o sacerdote. E tu, sacerdote, tu és o culpado do meu povo estar me rejeitando. Por quê? Porque tu rejeitaste a minha palavra. Deixaste de ensinar a minha lei ao meu povo. O povo não me quer. Por isso está sendo destruído. E porque tu rejeitaste a minha palavra, eu não quero que tu sejas mais sacerdote do meu povo. Eu não te quero mais como sacerdote. Esta foi a palavra do Senhor. Deus disse que não queria mais que sacerdote nenhum ali estivesse mais liderando no meio do seu povo. E diz mais uma coisa aqui, além de rejeitar o sacerdote, Deus disse, eu vou rejeitar também os teus filhos. Os teus filhos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que o Senhor Espírito Santo nos ajude, que Ele fortaleça a nossa fé, as nossas convicções bíblicas, que Ele nos dê direção, abra o nosso entendimento e que nós possamos adquirir também dentro de nós a verdade. Salomão, lá em Provérbios 23,
disse: compre a verdade e não alargues, não deixe ela. Compre também a sabedoria, a instrução e o bom senso, o bom entendimento. Não deixe essas coisas. Que o Senhor Espírito Santo nos conceda, no dia a dia da nossa vida cristã, Ele nos conceda a verdade, que ela prevaleça dentro de nós, que nós não deixemos que o mentiroso nos afaste da verdade, do Espírito da verdade que habita dentro de nós, e que o Espírito Santo do Senhor nos ajude a mostrar com a nossa vida. Nós não precisamos ficar gritando por aí: eu amo você, eu te amo. Não, não é isso que eu estou falando aqui, não. A palavra de Deus diz que o amor é uma pessoa, é Deus habitando dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Que nós possamos começar um novo dia olhando para dentro de nós e orando assim ao Senhor: Senhor Espírito Santo, me ajude, caminha conosco, esteja comigo hoje. Esteja na rua, esteja no trabalho, onde eu estiver, que a Tua presença seja real, seja verdadeira na minha vida, para que o amor de Deus prevaleça, o amor de Deus cresça dentro de mim e as pessoas possam olhar para a minha vida e verem que o Senhor está em mim. Que o Senhor me livre de situações mentirosas, de pensamentos mentirosos. O Senhor me livre até de pessoas mentirosas, afaste elas de mim, se for preciso, Senhor, para que eu não seja contaminado, para que a verdade prevaleça dentro de mim. E o que dizer do conhecimento? Senhor, abre o meu entendimento. Espírito Santo trabalha na minha mente, nas minhas emoções, na minha vontade. Encha o meu espírito da unção, da capacitação do Senhor, para que eu possa desfrutar do conhecimento do Senhor na minha vida. E quando eu abrir a minha boca para falar, que saia palavra de vida, palavra de verdade, palavra de conhecimento de Deus, para abençoar a vida das outras pessoas. É assim que a igreja tem que viver, irmãos. Não permita mentira dentro do seu lar, na sua família, em ninguém da sua família. Não fique sem corrigir se isso se manifestar, mas com o amor de Deus dentro de nós, que nós usemos a palavra de Deus e deixemos o Espírito Santo trabalhar. Irmãos, há muita gente ainda no meio da família de cada um de nós que ainda não se converteu. Eu oro todos os dias por eles, porque eu sei que estão fora da rota, estão vivendo religiosamente, estão vivendo dentro de um sistema religioso, mundano, não conhecem Jesus, não querem a palavra de Deus. Quando se fala em vida espiritual, quando surge um problema, uma dificuldade no meio da família, a gente ouve alguém dizendo lá, Maria vai na frente, Maria está na frente. E onde é que Jesus fica? Onde é que Deus fica diante de um povo que vive numa ignorância espiritual dessa? Nós temos que viver na dependência do Espírito Santo. Nós temos que depender da palavra de Deus, do Espírito Santo na nossa vida. Nós não dependemos de políticos, nós não dependemos de religião. Nós podemos precisar de muitas coisas nesta vida, mas depender não. Nós dependemos de Deus, porque Ele é o nosso Criador, Ele é o dono da nossa vida, Ele é o nosso Salvador, e é nele que nós temos que colocar a nossa confiança. Que Deus nos abençoe.